Mas Isaías é muito ousado e diz: fui encontrado pelos que não me procuraram, fui manifestado aos que não perguntaram por mim. Mas a Israel ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contraditório. Romanos capítulo 10, versículo 20 ao 21. Sem dúvida essas palavras referem-se principalmente à rejeição dos judeus e à escolha dos gentios. Os gentios eram um povo que não buscava a Deus, mas vivia na idolatria. No entanto, Jeová se agradou nestes últimos tempos em enviar-lhe o evangelho de sua graça, ao passo que os judeus, que há muito gozavam dos privilégios da palavra de Deus, foram rejeitados por causa de sua desobediência e rebelião. Acredito, no entanto, que embora este seja o objetivo principal das palavras do nosso texto, ainda assim, como diz Calvino, a verdade ensinada no texto é um tipo de fato universal. Assim como Deus escolheu as pessoas que não conheciam, também ele escolheu, na abundância de sua graça, manifestar sua salvação aos homens que estão fora do caminho. Enquanto, por outro lado, os homens que estão perdidos depois de terem ouvido a palavra, estão perdidos por causa do seu pecado intencional, pois Deus deu o dia todo e estende as mãos a um povo desobediente e contraditório. O sistema da verdade não é uma linha reta, mas duas. Nenhum homem jamais terá uma visão correta do Evangelho até que saiba como olhar para as duas linhas ao mesmo tempo. Em um livro fui ensinado a acreditar que o que semear colherá. Em outro lugar fui ensinado que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Vejo em um só lugar Deus presidindo tudo na providência, e ainda assim vejo e não posso deixar de ver que o homem age como lhe agrada e que Deus deixou suas ações à sua própria vontade em grande medida. Agora, se eu declarasse que o homem era tão livre para agir que não havia providência de Deus sobre suas ações, eu seria levado muito perto do ateísmo. E se por outro lado eu declaro que Deus governa todas as coisas de tal maneira que o homem não é suficientemente livre para ser responsável, sou imediatamente levado ao antinomianismo ou ao fatalismo, que Deus predestina e que o homem é responsável. São duas coisas que poucos conseguem ver. Acredita-se que sejam inconsistentes e contraditórios, e também, mas não são. É culpa do nosso julgamento fraco. Duas verdades não podem ser contraditórias entre si. Se então encontro ensinado em algum lugar que tudo seja pré-ordenado, isso é verdade. E se eu encontrei em outro lugar que o homem é responsável por todas as suas ações, isso também é verdade. E é a minha loucura que me leva a imaginar que duas verdades podem alguma vez contradizer. Essas duas verdades, não acredito, possam ser fundidas em uma só, em qualquer virgola humana, mas serão uma só na eternidade. São duas linhas tão quase paralelas que a mente as perseguir nunca descobrirá que convergem, mas convergem e se encontrarão em algum lugar na eternidade, perto do trono de Deus, de onde brota toda a verdade. Agora, esta manhã estou prestes a considerar as duas doutrinas. No versículo 20 nós ensinamos a doutrina da graça soberana, mas Isaías é muito ousado e diz: fui encontrado pelos que não me procuraram, fui manifestado aos que não perguntaram por mim. No próximo versículo temos a doutrina da culpa do homem em rejeitar a Deus. A Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contraditório. Primeiro então, a soberania divina exemplificada na salvação. Se alguém for salvo, ele será salvo pela graça divina e somente pela graça. E a razão da sua salvação não se encontra nele, mas em Deus. Não somos salvos como resultado de qualquer coisa que façamos ou que desejemos, mas faremos como resultado da boa vontade de Deus e da obra de sua graça em nossos corações. Nenhum pecador pode impedir Deus, isto é, não pode ir adiante dele, não pode antecipá-lo. Deus está sempre em primeiro lugar na questão da salvação. Ele está antes das nossas convicções, antes de nossos desejos, antes de nossos medos, antes das nossas esperanças. Tudo que é bom ou será bom em nós é precedido pela graça de Deus e é o efeito de uma causa divina interior. Agora, ao falar dos atos graciosos de salvação de Deus, esta manhã noto primeiro que eles são totalmente imerecidos. Você verá que as pessoas aqui mencionadas certamente não mereceram a graça de Deus. Eles o encontraram, mas nunca o procuraram. Ele foi manifestado a eles, mas eles nunca perguntaram por ele. Nunca houve um homem salvo que merecesse isso.
Pergunte a todos os santos de Deus e eles lhe dirão que suas vidas anteriores foram passadas nas concupiscências da carne, que nos dias de sua ignorância eles se revoltaram contra Deus e se afastaram de seus caminhos, e quando foram convidados a vir a ele, desprezaram o convite e, quando avisados, lançaram a advertência pelas costas. Eles lhe dirão que o fato de terem sido atraídos por Deus não foi resultado de nenhum mérito antes da conversão, pois alguns deles, longe de terem qualquer mérito, eram os mais vis. Eles mergulharam no próprio canil do pecado. Eles não se envergonhavam de todas as coisas das quais seria uma vergonha falarmos. Eles eram líderes do crime, príncipes na fileira do inimigo, e ainda assim a graça soberana veio a eles, e eles foram levados a conhecer o Senhor. Eles lhe dirão que isso não foi o resultado de nada de bom em seu caráter, pois embora confiem aqui agora a algo excelente implantado neles, ainda assim nos dias de sua carne, eles não conseguiam ver uma qualidade que não fosse pervertida ao extremo serviço de Satanás. Pergunte-lhes se acham que foram escolhidos por Deus por causa da sua coragem. Eles vão dizer que não é. Se tivessem coragem, ele foi desfigurada, pois foram corajosos para fazer o mal. Questione-os se fossem escolhidos por Deus por causa do seu talento. Eles vão lhe dizer que não. Eles tinham esse talento, mas o prostituíram ao serviço de Satanás. Questione-os sobre que foram escolhidos pela abertura e generosidade da sua disposição. Eles lhe dirão que essa mesma abertura de temperamento e essa mesma generosidade de disposição os levaram a mergulhar mais fundo nas profundezas do pecado do que de outra forma teriam feito, pois eles estavam, salve companheiro, bem recebido, com todos os homens maus e prontos para beber e participar de qualquer festa jovial que surgia em seu caminho. Não havia neles nenhuma razão para que Deus tivesse misericórdia deles, e o que é surpreendente para eles é que ele não os eliminou no meio de seus pecados, apagou seus nomes do livro da vida e os varreu para o abismo, onde arde o fogo que devorará os ímpios. Mas alguns disseram que Deus escolhe o seu povo, porque ele prevê que depois que ele escolher, eles farão isto, aquilo e aquilo outro, que será meritório e excelente. Consulte novamente o povo de Deus e eles lhe dirão que desde a sua conversão tiveram muitos motivos para chorar. Embora possam se alegrar por Deus ter começado a boa obra neles, muitas vezes tremem com medo de que não seja de forma alguma a obra de Deus. Eles lhe dirão que se há um abundante na fé, ainda assim há momentos em que são superabundantes na incredulidade. Se às vezes eles estão cheios de obras de santidade, ainda assim há momentos em que choram muitas lágrimas ao pensar que esses mesmos atos de santidade foram manchados pelo pecado. O cristão lhe dirá que ele chora até as próprias lágrimas. Ele sente que há sujeira mesmo no melhor dos desejos, que ele tem que orar a Deus para perdoar suas orações, pois há pecado no meio de suas súplicas, e que ele tem que aspergir até mesmo suas melhores ofertas com sangue expiatório, pois ele nunca mais poderá trazer uma oferta sem mancha ou defeito. Você apelará para o santo mais brilhante, para o homem cuja presença no meio da sociedade é como a presença de um anjo, e ele lhe dirá que ainda tem vergonha de si mesmo. Ah, você pode me elogiar, mas eu não posso me elogiar. Você fala tão bem de mim, você me aplaude, mas se conhecesse meu coração, veria motivos abundantes para pensar em mim como um pobre pecador salvo pela graça, que não tem nada do que se gloriar e deve inclinar a cabeça e confessar suas iniquidades aos olhos de Deus. A graça então é totalmente imerecida. Novamente a graça de Deus é soberana. Como essa palavra queremos dizer que Deus tem um direito absoluto de dar essa graça onde Ele quiser e de retê-la quando quiser. Ele não é obrigado a dá-lo a nenhum homem, muito menos a todos os homens. E se ele decidir dá-lo a um homem e não a outro, sua resposta é: será que o teu olho é mau porque o meu olho é bom? Não posso fazer o que quero com os meus? Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Agora quero que você observe a soberania da graça divina conforme ilustrada no texto. Fui encontrado pelos que não me procuravam, fui manifestado pelos que não me perguntavam por mim. Você imaginaria que se Deus desse sua graça a alguém, ele esperaria até encontrá-lo buscando sinceramente? Você imaginaria que Deus nos céus mais elevado diria: eu tenho misericórdia, mas deixarei os homens em paz. E quando eles sentirem necessidade dessas misericórdias e me buscarem diligentemente de todo o coração, dia e noite, com lágrimas e votos e súplicas, então os abençoarei, mas não antes.
Mas, amado, Deus não diz tal coisa. É verdade que Ele abençoa aqueles que chamam a Ele, mas Ele os abençoa antes de chorem, pois seus gritos não são os seus próprios gritos, mas grito que Ele colocou em seus lábios. Seus desejos não são frutos de seu próprio crescimento, mas desejos que Ele lançou como boa semente no solo de seus corações. Deus salva os homens que não buscam, ó maravilha das maravilhas. É realmente misericórdia quando Deus salva quem busca, mas com maior misericórdia é quando Ele mesmo busca o perdido. Observe a parábola de Jesus Cristo a respeito da ovelha perdida. Não é assim. Um certo homem tinha 100 ovelhas e uma delas se extraviou. E ele ficou em casa e 6 que a ovelha voltou, e ele a recebeu com alegria e disse aos seus irmãos: Alegrem-se, pois a ovelha que perdi voltou. Ele foi atrás das ovelhas. Isso nunca teria vindo atrás dele. Teria vagado cada vez mais longe. Ele foi atrás. Sobre colinas de dificuldades, crescendo vales de desânimo, ele perseguiu seus pés errantes e finalmente arragou-se a ela. Ele não a conduziu diante de si, não os conduziu, mas ele mesmo a carregou até o fim. E quando a trouxe para casa, não disse: a ovelha voltou, mas ele disse: encontrei a ovelha que estava perdida. Os homens não buscam a Deus primeiro, Deus é que os busca. E se algum de vocês o buscar hoje, é porque ele o buscou primeiro. Se você o deseja, é porque ele desejou primeiro. E se seus bons desejos e busca sincera não serão a causa de sua salvação, mas os efeitos da graça anterior dada a você. Bem, diz outro, eu deveria ter pensado que embora o Salvador pudesse não exigir uma busca sincera, suspiros e gemidos, e uma busca contínua por ele, ainda assim certamente ele teria desejado e exigido que todo homem, antes de ter graça, deveria pedi-la. Isso de fato, amados, parece natural, e Deus dará a graça àqueles que a pedirem. Mas observe, o texto diz que ele foi manifestado aos que não perguntaram por ele, isto é, antes que pedirmos, Deus nos dá graça. A única razão pela qual qualquer homem começa a orar é porque Deus colocou graça prévia em seu coração que o leva a orar. Lembro-me de quando me converti a Deus, eu era totalmente arminiano. Eu pensei que eu mesmo tinha começado bom trabalho e costumava sentar e pensar: bem, procurei o Senhor 4 anos antes de encontrá-lo, e acho que comecei a me elogiar pelo fato de ter suplicado perversamente dele em meio a muito desânimo. Mas um dia me ocorreu o seguinte pensamento: como foi que você buscou a Deus? E no instante a resposta veio da minha alma: ora, porque ele me levou a fazer isso. Ele deve primeiro ter me mostrado a necessidade, caso contrário eu nunca deveria tê-lo procurado. Ele deve ter me mostrado sua preciosidade, ou eu nunca teria pensado que valeria a pena procurá-lo. E imediatamente vi as doutrinas da graça tão claras quanto possível. Deus deve começar. A natureza nunca pode elevar-se acima de si mesma. Você coloca água em um reservatório e ela subirá tão alto quanto isso, mas não mais alto, se muito menos. Agora não é da natureza humana buscar ao Senhor. A natureza humana é depravada e, portanto, deve haver uma pressão extraordinária do Espírito Santo colocada sobre o coração para nos levar a primeiro pedir misericórdia. Mas observe, não sabemos nada sobre isso enquanto o Espírito está operando. Descobriremos isso depois. Pedimos tanto como se estivéssemos perguntando a nós mesmos. Nosso negócio é buscar o Senhor como se não existisse o Espírito Santo. Mas embora não saibamos disso, deve haver sempre um movimento prévio do Espírito em nosso coração, antes que haja um movimento do nosso coração em direção a Ele. Nenhum pecador pode estar de antemão contigo. Tua graça é mais soberana, mais rica e mais livre. Deixe-me dar uma ilustração. Você vê aquele homem e seu cavalo cercado por um grupo de soldados? Como ele está orgulhoso e como controla seu cavalo com dignidade e consciente. Senhor, o que você tem aí? Quais são esses despachos que você guarda com tanto carinho? Ó Senhor, tenho isso em minhas mãos e irá irritar a igreja de Deus em Damasco. Arrastei os companheiros para a sinagoga, tanto homens como mulheres. Eu os açoitei e os obriguei a blasfemar. E recebi esta comissão do sumo sacerdote de arrastá-los para Jerusalém, para que os mate. Saulo, Saulo, você não tem amor por Cristo? Amor a Ele, não. Quando apedrejaram Estevão, eu cuidei das roupas das testemunhas e fiquei feliz em fazê-lo. Eu gostaria de ter tido a crucificação de seu mestre, pois eu o odeio com ódio perfeito e inspiro ameaças e massacres contra eles. O que você diz deste homem?
Se ele for salvo, você não admitirá que deve ser alguma soberania divina que o converta? Veja o pobre Pilatos, quanta esperança havia nele. Ele estava disposto a salvar o mestre, mas temia e tremia. Se tivéssemos escolha, deveríamos ter dito: Senhor, salve Pilatos, ele não quer matar Cristo, ele trabalha para deixá-lo escapar. Mas mate o sanguinário Saul, ele é o principal dos pecadores. Não, diz Deus, farei o que quiser com os meus. Os céus se abrem e o brilho da glória desce, mais brilhante que o sol do meio-dia. Atordoado pela luz, ele cai no chão, e uma voz é ouvida dirigindo-se a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil para você chutar contra os aguilhões. Ele se levanta, Deus lhe aparece: Eis que fiz de ti um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Não é isso soberania, graça soberana, sem qualquer busca prévia? Deus foi encontrado por aquele que não buscava. Ele se manifestou a alguém que não lhe pediu. Alguns dirão que foi um milagre, mas é um milagre que se repete todos os dias da semana. Certa vez conheci um homem que fazia muito tempo e que não ia à casa de Deus. E numa manhã de domingo, tendo ido ao mercado comprar um par de patos para o jantar de domingo, ele viu uma casa de Deus aberta enquanto passava. Bem, pensou ele, vou ouvir o que esses sujeitos estão fazendo. Ele entrou. O hino que estava sendo cantado chamou sua atenção. Ele ouviu o sermão, esqueceu-se, descobriu seu próprio caráter e foi para casa e se jogou de joelhos diante de Deus. E depois de pouco tempo agradou a Deus dar-lhe alegria e paz em crer. Para começar, aquele homem não tinha nada nele, nada que pudesse ter levado você a imaginar que ele algum dia seria salvo, mas simplesmente porque Deus queria que assim fosse. Ele desferiu o golpe eficaz da graça e o homem foi trazido a si mesmo. Mas nós somos, cada um de nós que somos salvos, as pessoas que são as melhores ilustrações do assunto. Até hoje meu espanto é que algum dia o Senhor tenha me escolhido. Eu não consigo entender. Minha única resposta à pergunta é: mesmo assim, Pai, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Creio que agora declarei a doutrina de forma bastante clara. Deixe-me apenas dizer algumas palavras sobre isso. Algumas pessoas têm muito medo desta verdade. Eles dizem: é verdade, eu ouço dizer, mas ainda assim não, você não deveria pregar diante de uma assembleia mista. É muito bom para o conforto do povo de Deus, mas deve ser tratado com muito cuidado e não deve ser pregado publicamente. Muito bem, Senhor, deixe-eu resolver esse assunto com meu mestre. Ele me deu este grande livro para pregar e não posso pregar de mais nada. Se ele colocou algo que você acha que não é adequado, vá e reclame com ele, e não comigo. Sou simplesmente seu servo, e se a missão que devo transmitir for questionável, não posso evitar. Se eu mandar meu servo até a porta com a mensagem e ele a entregar fielmente, ele não merece ser repreendido. Deixe-me levar a culpa, não o servo. Então eu digo: culpe meu mestre e não a mim, pois eu apenas proclamo sua mensagem. Não, diz alguém, não é para ser pregado, mas é para ser pregado. Cada palavra de Deus é dada por inspiração e é proveitosa para algum bom fim. A Bíblia não diz isso? Deixe-me dizer-lhe a razão pela qual muitas das nossas igrejas estão em declínio é apenas porque esta doutrina não foi pregada. Onde quer que esta doutrina tenha sido defendida, sempre foi abaixo o papado. Os primeiros reformadores defenderam esta doutrina e a pregaram. Bem, disse um teólogo da Igreja da Inglaterra, alguns que a criticaram: olhe para seu próprio Lutero, você o não considera professor da Igreja da Inglaterra? O que Calvino e os outros reformadores ensinaram pode ser encontrado em seu livro sobre a liberdade da vontade. Além disso, podemos apontar uma série de ministros desde o início até agora. Fale sobre sucessão apostólica. O homem que prega a doutrina da graça tem de fato uma sucessão apostólica. Não podemos traçar nossa linguagem através de toda uma linhagem de homens como Newton e Whitefield e Owen e Bunyan até chegarmos a Calvino e Lutero e Zwinglio. E então podemos voltar deles para Savonarola, para Jerônimo de Praga, para Hus e depois para Agostinho, o poderoso pregador do cristianismo. E de Santo Agostinho a Paulo é apenas um passo. Não precisamos ter vergonha de nossos padres. Embora os calvinistas sejam agora considerados heterodoxos, nós somos e sempre devemos ser ortodoxos. É a velha doutrina. Vá e compre qualquer livro puritano e veja se você consegue encontrar arminianismo nele. Procure em todas as bancas de livros e veja se consegue encontrar um grande livro folio dos tempos antigos que contenha algo além da doutrina da livre graça de Deus. Deixe isso uma vez ser levado às mentes dos homens.
e vão embora as falsas doutrinas da penitência e da confissão, vão embora o pagamento pelo perdão dos pecados. Se a graça for livre e soberana nas mãos de Deus, cairá a doutrina do sacerdócio, vai embora a compra e venda das indulgências e coisa semelhante. Eles são levados aos quatro ventos do céu e a eficácia das boas obras é despedaçada como Dagon diante da arca do Senhor. Bem, diz alguém, eu gosto da doutrina, ainda há muitos poucos que pregam isso e aqueles que o fazem são muito elevados. Muito provavelmente, mas poucos me importa como alguém me chama, significa muito pouco que os homens chamam de você. Suponha que ele chame você de hiper, isso não faz de você algo perverso, não é? Suponha que ele o chame de antinomiano, isso não fará de você um. Devo confessar, porém, que há alguns homens que pregam esta doutrina estão fazendo 10.000 vezes mais mal do que bem, porque não pregam a próxima doutrina que vou proclamar, que é igualmente verdadeira. Ele tem esta como vela, mas não tem a outra como lastro. Eles podem pregar um lado, mas não o outro. Eles podem seguir a doutrina elevada, mas não pregarão toda a palavra. Tais homens caricaturam a palavra de Deus. E deixe-me apenas dizer aqui que é costume de um certo grupo de ultra-calvinistas chamar aqueles de nós que ensinam que é dever do homem arrepender-se em crer de calvinistas mestiços. Se você ouvir algum deles dizendo isso, dê-lhes meus mais respeitosos elogios e pergunte-lhes se alguma vez leram as obras de Calvino em suas vidas. Não que eu me importe com o que Calvino disse ou não, mas pergunte-lhes se alguma vez leram suas obras. E se eles disserem não, como devem dizer, pois há 48 volumes grandes, você pode dizer-lhes que o homem a quem eles chamam de calvinista mestiço, embora não os tenha lido todos, lê um livro muito boa parte dele e conhece seu espírito. E ele sabe que prega substancialmente o que Calvino pregado, que toda doutrina que ele prega pode ser encontrada no comentário de Calvino sobre uma parte das Escrituras ou outra. Somos verdadeiros calvinistas, no entanto. Calvino não é ninguém para nós. Jesus Cristo e ele crucificado e a Bíblia antiquada são os nossos padrões. Amado, tomemos a palavra de Deus tal como ela está. Se encontrarmos doutrina elevada ali, que seja elevada. Se encontrarmos uma doutrina baixa, que seja baixa. Não estabeleçamos nenhum outro padrão além do que a Bíblia oferece. Segundo ponto. Agora então para o segundo ponto. Pronto, diz um outro amigo. Ele vai se contradizer. Não, meu amigo, não sou. Só vou contradizer você. O segundo ponto é a responsabilidade do homem. Mas a Israel ele diz: todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e contraditório. Agora essas pessoas que Deus havia rejeitado foram cotejadas, procuradas e suplicadas para serem salvas, mas não fizeram, e na medida em que não foram salvas, isso foi o efeito de sua desobediência e de sua contradição. Isso está bastante claro no texto. Quando Deus enviou os profetas a Israel e estendeu as mãos, para que você viu isso? Porque ele desejava que ele viesse a ele, ora, para ser salvo. Não, diz alguém, foi por misericórdia temporal. Não é assim, meu amigo. O versículo anterior é sobre misericórdias espirituais, e este também, pois, se referem à mesma coisa. Agora, Deus foi sincero em sua oferta. Deus perdoa o homem que ousa dizer que não era. Deus é, sem dúvida, sincero em cada ato que ele faz. Ele enviou seu profeta, ele rogou ao povo de Israel que se apegasse às coisas espirituais, mas eles não fizeram. E embora ele estendesse suas mãos o dia todo, ainda assim eles eram um povo desobediente e contraditório, e não queriam ter o seu amor, e sobre a sua cabeça repousa o seu sangue. Agora deixe-me observar o cortejo de Deus e de que tipo ele é. Primeiro, foi o cortejo mais afetuoso do mundo. Os pecadores perdidos que se sentam ao som do Evangelho não se perdem por falta do convite mais afetuoso. Deus disse que ele estendeu suas mãos. Você sabe o que isso significa? Você viu o filho que é desobediente e não quis ir até o pai. O pai estende as mãos e diz: venha, meu filho, venha, estou pronto para perdoá-lo. Lágrimas têm seus olhos e seu coração se move de compaixão e ele diz: venha. Deus disse que foi isso que ele fez. Ele estendeu as mãos. Foi isso que ele fez com alguns de vocês. Você que não está salvo hoje não tem desculpa, pois Deus estendeu suas mãos para você e disse: venha. Há muito tempo você se senta sobre o som do ministério e ele tem sido fiel, eu confio, e choroso. Seu ministro não se esqueceu de orar por suas almas em segredo ou de chorar por você quando nenhum olho viu.
ele se esforçou para persuadi-lo como um embaixador de Deus. Deus é minha testemunha. Às vezes estive neste púlpito e não poderia ter implorado mais por minha própria vida do que implorei a você. Em nome de Cristo clamei, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Chorei por você como o Salvador fez e usei suas palavras em seu favor. Ó Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. E você sabe que sua consciência foi tocada muitas vezes. Muitas vezes você se comoveu e não conseguiu resistir. Deus foi tão gentil com você. Ele te convidou tão carinhosamente pela palavra. Ele tratou você tão gentilmente por sua providência. Suas mãos estavam estendidas e você podia ouvir sua voz falando em seus ouvidos. Vinde a mim. Vem agora, vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão como a lã. Embora sejam vermelhos como carmesim, eles serão mais brancos que a neve. Você os ouviu clamar, ó todos os que tendem sede, vinde às águas. Você o ouviu dizer com todo o carinho do coração de um pai, deixe um ímpio do seu caminho e o homem justo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, e ele se compadecerá dele, de nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Ó Deus implora aos homens para que sejam salvos, e hoje ele diz que convertam-se para a remissão de seus pecados, voltem-se para mim. Assim diz o Senhor dos anfitriões, considere os teus caminhos. E com amor divino ele corteja você como um pai corteja seu filho, estendendo as mãos e clamando, vinde a mim. Não, diz um homem de doutrina forte, Deus nunca convida todos os homens para si mesmo. Ele não convidaria ninguém além de certos personagens. Para o Senhor, isto é tudo o que você sabe sobre isso. Você já leu aquela palavra onde é dito, meus bois e meus animais cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, venham para o casamento. E os que foram convidados não vieram, e você nunca leu, todos começaram a dar desculpas, que foram punidos por não aceitarem os convites? Agora, se o convite não deve ser feito a ninguém, mas a um homem que o aceitará, como pode essa parábola ser verdadeira? O fato é que os bois e os animais cevados são mortos, a festa do casamento está pronta, e a trombeta soa. Ó todo aquele que tem sede, venha, coma, venha e beba. Aqui estão as provisões espalhadas, aqui está a suficiência total. O convite é gratuito, é um grande convite sem limitação. Quem quiser venha e beba da graça da água da vida. E esse convite é expresso em palavras ternas. Venham a mim, meu filho, venha a mim. O dia todo estendi minhas mãos. E observe novamente que esse convite era muito frequente. As palavras o dia todo podem ser traduzidas como diariamente. Diariamente estendi minhas mãos. Pecador, Deus não o chamou uma vez para vir e depois o deixou em paz, mas todos os dias ele esteve com você. Todos os dias a consciência falou com você. Todos os dias a providência o avisou e todos os sábados a palavra de Deus o cortejou. Oh, quanto alguns de vocês terão de prestar contas no grande tribunal de Deus. Agora não consigo ler seus personagens, mas sei que alguns de vocês finalmente terão um relato terrível. Durante todo dia Deus tem cortejado você. Desde o primeiro amanhecer de sua vida, ele o cortejou por meio de sua mãe e ele juntava as suas mãozinhas e lhe ensinava a dizer, gentil Jesus, manso e meigo, olhe para uma criança, tenha pena da minha simplicidade, permita-me ir até ti. E na sua infância, em Deus ainda estendia suas mãos para você. Como seu professor da escola dominical se esforçou para levá-lo ao Salvador. Quantas vezes o seu coração juvenil foi afetado, mas você deixou tudo isso de lado e ainda permanece intocado por isso. Quantas vezes sua mãe falou com você e seu pai te avisou? E você se esqueceu a oração naquele quarto quando estava doente, quando sua mãe beijou sua testa em chamas, se ajoelhou e orou a Deus para poupar sua vida e então acrescentou aquela oração, Senhor, salve a alma do meu menino. E você se lembra da Bíblia que ela lhe deu quando você se tornou aprendiz e da oração que ela escreveu naquela folha amarela. Quando ela o deu, talvez você não soubesse, mas agora pode saber o quanto ela ansiava por você, para que você pudesse ser formado novamente em Cristo Jesus. Como ela o seguiu com suas orações e como ela implorou a seu Deus por você. E você certamente ainda não esqueceu quantos sábados passou e quantas vezes foi avisado, porque você desperdiçou um monte de sermões com você. 140 sermões vocês ouviram todos os anos, e alguns de vocês mais, e ainda assim vocês ainda são exatamente o que eram. Mas, pecadores, ouvir sermões é uma coisa terrível,
a menos que seja abençoado para nossas almas. Se Deus continuou estendendo suas mãos todos os dias e o dia todo, será difícil para você quando for ordenado com justiça, não apenas por sua violação da lei, mas por sua rejeição deliberada do Evangelho. É provável que Deus continue estendendo suas mãos para você até que seus cabelos fiquem grisalhos, ainda convidando você continuamente, e talvez quando você estiver próximo da morte, Ele ainda dirá: venha a mim. Mas se você ainda persiste em endurecer o seu coração, se ainda rejeita Cristo, peço-lhe que não deixe que nada o faça imaginar que ficará impune. Às vezes extremo quando penso naquela classe de ministros que dizem aos pecadores que eles não são culpados se não buscarem um Salvador. Como eles serão considerados inocentes no grande dia de Deus, não sei. Parece terrível que eles estejam acalmando as pobres almas, dizendo-lhes que não é seu dever buscar a Cristo e se arrepender, mas que podem fazer o que quiserem a respeito disso, e quando perecerem, não serão mais capazes, mas culpados por ter ouvido a palavra. Meu mestre não disse isso. Lembre-se de como ele disse: e tu, Cafarnaum, que estás exaltado até o céu, será rebaixado ao inferno, porque se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Sodoma, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia de julgamento será menos tolerável para a terra de Sodoma do que para ti. Jesus não falou assim quando falou com Corazim e Betsaida, pois disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, eles já teriam se arrependido há muito tempo, com um saco e cinza. Mas eu vos digo, será menos tolerável para Tiro e Sidom no dia do julgamento do que para vós. Não foi assim que Paulo pregou. Ele não disse aos pecadores que não havia culpa em desprezar a cruz. Ouça mais uma vez as palavras do apóstolo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa recompensa, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que no início começou a ser anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada por aqueles que o ouviram? Pecador, no grande dia de Deus, você deverá prestar contas de cada advertência que já recebeu, de cada vez que leu sua Bíblia, sim, e de cada vez que deixou de lê-la. Por todos os domingos em que a casa de Deus estava aberta e você deixou de aproveitar a oportunidade de ouvir a palavra, e por todas as vezes que você a ouviu e não a aprimorou. Vocês que são ouvintes descuidados estão amarrando lenha para queimarem para sempre. Vocês que ouvem e imediatamente esquecem ou ouvem com levianidade, estão cavando para si mesmo um buraco no qual devem ser lançados. Lembre-se, ninguém será responsável pela sua condenação, exceto você mesmo no último grande dia. Deus não será responsável por isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, e esse é um grande juramento: não tenho prazer na morte daquele que morre, mas preferiria que ele se voltasse para mim e vivesse. Deus tem feito muito por você. Ele lhe enviou seu evangelho, você não nasceu em uma terra pagã. Ele lhe deu o livro dos livros. E ele lhe deu uma consciência iluminada, e se você perecer sobre o som do ministério, você perecerá de forma mais assustadora e terrível do que se tivesse perecido em qualquer outro lugar. Esta doutrina é tanto a palavra de Deus quanto a outra. Você me pede para reconciliar os dois. Eu respondo: eles não querem nenhuma reconciliação. Nunca tentei conciliá-los comigo mesmo, porque nunca consegui ver uma discrepância. Se você começar a me fazer 50 ou 70 perguntas, não poderei dar nenhuma resposta. Ambos são verdadeiros. Não há duas verdades que possam ser inconsistentes uma com a outra. E o que você precisa fazer é acreditar em ambas. Com o primeiro, o santo tem mais a ver. Louve a ele a graça livre e soberana de Deus e abençoe seu nome. Com o segundo, o pecador tem mais o que fazer. Pecador, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Quando você pensa em quantas vezes ele demonstrou seu amor por você, ordenando que você voltasse a ele, e ainda assim quantas vezes você rejeitou sua palavra e recusou sua misericórdia, se tornou um ouvido surdo a todos os convites, seguiram seu caminho para se rebelarem contra o Deus de amor e violarem os mandamentos daquele que o amou. E agora, como devo concluir? Minha primeira exortação será ao povo cristão. Meus queridos amigos, rogo-lhes que não se entreguem de forma alguma a qualquer sistema de fé à parte da palavra de Deus. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Sou o sucessor do grande e venerado Dr. Gil, cuja teologia é quase universalmente recebida entre as igrejas calvinistas mais fortes. Mas embora eu venere sua memória e acredite em seus ensinamentos,
ele não é meu rabino. O que você encontra na palavra de Deus é para você acreditar e receber. Nunca tenha medo de uma doutrina e, acima de tudo, nunca se assuste com o nome. Alguém me disse outro dia que achava que a verdade estava em algum lugar entre os dois extremos. Ele quis dizer certo, mas achou que ele estava errado. Não creio que a verdade esteja entre os dois extremos, mas em ambos. Acredito que quanto mais alto um homem sobe, melhor, quando ele está pregando o assunto da salvação. A razão pela qual um homem é salvo é graça, e você pode ir tão alto quanto quiser lá, mas quando você chega à questão de por que os homens são condenados, então o arminiano está muito mais certo do que o antinomiano. Não me importo com nenhuma denominação ou partido, sou tão importante quanto um Tinglidon na questão da salvação, mas me pergunte sobre a condenação e você obterá uma resposta muito diferente. Pela graça de Deus, não peço aplausos de ninguém, prego a Bíblia tal como encontro. Onde erramos é quando o calvinista começa a interferir na questão da condenação e a interfere na justiça de Deus, ou quando o arminiano nega a doutrina da graça. Minha segunda exortação é: pecadores, rogo a cada um de vocês que não são convertidos e são ímpios, nesta manhã, que deixem de lado toda forma de estilo de desculpa que o diabo gostaria que vocês fizessem a respeito de serem não convertidos. Lembre-se de que todos os ensinamentos do mundo nunca poderão desculpar você por ser inimigo de Deus por meio de obras perversas. Quando suplicamos que você se reconcilie com Ele, é porque sabemos que você nunca estará em seu devido lugar até que se reconcilie. Deus fez você. Pode ser que certo que você desobedeça a Ele? Deus te alimenta todos os dias. Será certo que você ainda viva em desobediência a Ele? Lembre-se quando os céus estiverem em chamas, quando Cristo vier para julgar a terra com justiça, seu povo com equidade, não haverá uma desculpa que você possa dar que seja válida no último grande dia. Se você tentar dizer: Senhor, eu nunca ouvi a palavra, sua resposta seria: você ouviu claramente. Mas Senhor, eu tive uma má vontade, pela sua própria boca eu te condenarei. Você tem essa vontade maligna e eu te condeno por isso. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas Senhor, eu não fui predestinado. O que você teve a ver com isso? Você agiu de acordo com sua própria vontade quando se rebelou? Você não veio a mim, agora eu o destruo para sempre. Você violou minha lei, a culpa recai sobre sua própria cabeça. Se um pecador pudesse dizer no grande dia: Senhor, eu não poderia ser salvo de qualquer maneira, seu tormento no inferno seria mitigado por esse pensamento. Mas este está no fio da espada e a queima do fogo. Você conhecia seu dever e não o cumpriu. Você pisou em tudo que era sagrado. Você negligenciou o Salvador. E como escapará se negligenciar tão grande salvação? Agora, no que respeita a mim mesmo, alguns de vocês podem ir embora e dizer que eu sei antinomiano na primeira parte do sermão e arminiano no final. Eu não me importo. Eu imploro que vocês mesmos pesquisem a Bíblia, a lei e ao testemunho. Se não falo segundo esta palavra, é porque não há luz em mim. Estou disposto a fazer este teste. Não tenha nada a ver comigo, onde não tenho nada a ver com Cristo. Onde eu me separo da verdade, jogue fora minhas palavras. Mas se o que eu digo é o ensinamento de Deus, eu lhe ordeno, por aquele que me enviou, que expresse essas coisas em seus pensamentos e se voltem para o Senhor de todo o coração.